E tudo bem aqui. Tá ansioso por essa consulta? Opa, me conta o que está acontecendo. Estou com teus exames aqui na tela, tá? Tá. Me conta o que tem sentido. Tá. Então, meu relato, eu até mandei o relato em PDF. O meu relato ele é antigo, ele começa, na verdade não é tão antigo, baseado em outros que eu já vi, né? Mas ele começou em 2018. Eu estava jogando futebol, society, e aí eu fui levantar a perna para dominar a bola, e aí com o pé direito, né? E aí, nesse ato de forçar, eu tive o primeiro impacto, ou a primeira lesão que eu tive na vida praticamente, né? Isso com 20 e tantos anos. E aí, desde então, foi só piorando. Na época, eu fui no médico, porque não estava resolvendo, fui no médico, e aí ele diagnosticou que seria uma tendinopatia no glúteo, não sei se esse é o termo correto, mas aí eu fui fazendo a fisioterapia que ele pediu certinho e não resolvia. E aí eu fui e me consultei com um médico especialista em quadril. E aí esse médico, ele suspeitou do impacto, né, da IFA, e a partir disso eu comecei a fazer fisioterapia para isso. Não estava dando muito resultado, né, e aí eu fui fazer exame de imagem, comecei a fazer os primeiros exames de imagem. E aí não resolvia. Aí com o tempo passando, ele falou assim, ó, você é jovem, você pratica musculação, tem toda uma musculatura legal. Vamos fazer essa correção para frear, né? E eu já tinha pesquisado bastante sobre o assunto. Aí eu falei assim, vamos fazer cirurgia. Postergou um pouco por conta da pandemia, mas eu fiz a cirurgia em 2021, eu fiz a cirurgia, só que o resultado não foi como eu imaginava. Então, não melhorou. Aparentemente a dor parece que trocou de lugar, não sei se foi impressão minha. É, Do mesmo lado de do lado direito. do lado direito, tá? Isso. E aí eu fui fazendo fisioterapia, não ia ajudando muito e continuou naquela. Só que até então não doía meu pubis. É, mas acho que depois de uns 6 meses, eu já estava com algumas dores nos joelhos, nos dois joelhos. E aí eu comecei a fazer acompanhamento também com um especialista em joelho para entender o que estava acontecendo. E aí, no exame de imagem, constou condropatia nível 3 e nível 4. Nível 4 no joelho esquerdo, nível 3 no joelho direito. E aí eu fiquei muito assustado, até porque meu pai já tem problema, no caso do meu pai, ele tem artrite reumatoide, né? Já é uma doença autoimune, um pouco diferente do meu caso. Mas enfim, eu estava com muito medo disso na época. Eu contratei um personal para ajudar a fortalecer principalmente o joelho, porque na minha cabeça a correção da IFA já tinha sido feita. Então eu falei assim: não, agora que já fiz a correção do quadril, eu vou fazer um fortalecimento do joelho. Eu acho que eu cometi um erro aí, porque nesse fortalecimento do joelho, eu fiz alguns movimentos que hoje eu entendo que não seria o correto, porque ele tem um impacto. Dá para ver que tem um impacto. Como eu achava que tinha tirado esse calo ósseo, eu falei assim, não, deve estar tudo ok, vamos seguir. O fortalecimento do joelho foi bom. Eu raramente tenho crises de dor com os joelhos, então é uma coisa que eu consigo lidar bem. Só que o do quadril ele só foi piorando e começou nessa época mais ou menos até dor no pubis e um pouco do lado esquerdo também, do impacto do lado esquerdo. Esse impacto do lado esquerdo, ele começou, até estranho falar, mas ele começou durante uma consulta com o médico. Nem era um médico de quadril, era outro médico. Eu não lembro se era um ombro, era alguma outra coisa. Ele forçou tanto o impacto que deu uma dor e essa dor ficou durante semanas e semanas. Deu edema ósseo, pra você ter ideia, do lado esquerdo. Foi a primeira vez que eu tive dor de impacto no lado esquerdo. E aí, nessa época, mais ou menos, a gente vai andando com os anos, né? Em 2022, 23, 24,
Eu trabalhei muito com viagens, eu viajava muito para os Estados Unidos, para Dinamarca, para Alemanha, e, e é muito avião, muita correria no aeroporto, e estava muito complicado, doía bastante, principalmente o quadril direito e o pubis também. Aí, basicamente, de lá até hoje, a única coisa que eu fiz foi evitar todos os movimentos que eu entendo que geram o impacto. Hoje, o quadril direito, os dois quadris, eles já estiveram piores. Eu contenho a inflamação, só que ainda qualquer coisinha que eu fizer a mais vai doer e vai doer bastante. E o do pubis eu não consigo nem me controlar, não consigo. Até uma pressão fraca na região já fica doendo um bom tempo. Posição de dirigir já machuca tanto o quadril quanto o pubis. E eu acho que de resumo é isso. São tantos anos passando, tantas coisas que aconteceram, mas assim, eu acho que essa é a parte mais importante. Tem uma coisa também que eu gostaria de falar. Quando eu fiz a cirurgia, como eu disse, na minha cabeça o bump ósseo ele tinha sumido, tinha sido retirado. Só que aí, nos últimos meses, eu comecei a me questionar mais em relação a exames. Por que que eu digo isso? Quando eu estava na investigação da parte do pubis, para entender por que estava doendo, eu fiz uma tomografia. Nessa tomografia, foi listado lá, constou lá que no laudo que eu tinha esteatose hepática nível 3. E isso aí me gerou uns problemas porque eu fiz uma bateria de exames do fígado, não deu muita coisa relevante, mas deu uma doença autoimune. E aí o médico falou assim: vamos fazer uma biópsia, porque na biópsia você vai ter certeza se você tem essa doença ou não. E, e aí a gente seguia com o tratamento. Acontece que eu fiz essa biópsia. No ato da biópsia, o médico já falou que não seria nível 3, que seria no máximo nível 1 ou estourando nível 2. Mas eu já estava lá, eu fiz a biópsia. Aí a biópsia realmente constou, não tinha doença e a esteatose era leve. Mas o que me deixou frustrado foi o erro, porque no laudo consta nível 3 e claramente não era. E o pior é que até hoje eu sinto essa biópsia, eu sinto muito desconforto do lado direito. Essa biópsia foi no final de 2024. Já tentei fisioterapia, já tentei de tudo e não consegui resolver. Aí, depois disso, eu comecei a ficar muito mais desconfiado de exame e tal. Aí eu fui pegar o exame, esses últimos exames que eu fiz, para ver mesmo 3D, porque eu tenho impressora 3D, eu mexo um pouco com isso, de hobby, e eu até imprimi o meu osso, tá até aqui do lado. Eu imprimi e eu consigo ver muito claramente. Esse aqui é do lado esquerdo, esse aqui. Eu consigo ver muito claramente, doutor, que tem um bump bem, assim, não, não sei se é discreto ou não, mas tá claro que tem e tá claro que é onde que dói de fato. Então, enfim, era isso. É muita coisa para falar, mas acho que eu te passei Sim. o mais importante. Sim. Me aponta no teu corpo o que que tu chama quando a dor é no quadril, aonde dói e aonde que dói quando tu chama que a dor é no pubis, só para a gente ter certeza que a gente está falando da mesma linguagem. Deixa eu ver. Eu posso levantar aqui? Pode? Eu tô de bermuda aqui. Mas deixa eu ver aqui. Você vai ficar. Ó, a dor no quadril. Está muito baixo. Vou baixar aqui um pouco. Não sei se abaixou. A dor no quadril, ela é nessa região aqui, mais na Uhum. frente. Quando eu sento, ela começa a irradiar mais, mas ela costuma ser nessa direção, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O do lado esquerdo, ela é bem mais sutil, mais sinto ainda. O do lado direito, principalmente quando eu faço exercício, ele começa a doer muito e não tem remédio que faça parar. O do pubis é basicamente nessa região mesmo aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito e no centro. Tá. É, Parte mais central mesmo. Quando tu faz abdominal, dói aí?
Até que abdominal não, até porque eu parei de fazer abdominal. O que mais faz doer é, por exemplo, é, eu posição de dirigir, cinto, qualquer aperto, qualquer aperto, ficar andando, caminhando, ficar em pé por muito tempo. Não por muito tempo, ficar em pé, um pouco de tempo já começa a doer e vai piorando com o tempo, vai ficando desconfortável, desconfortável, desconfortável. Alguns exercícios na academia que eu tenho que fazer uma contração mais longa, se eu fizer algum movimento errado, já piora também. Enfim, são muitas situações. Tô pensando aqui se tem outro, mas acho que são mais ou menos essas. Principalmente ficar sentado. Desde o começo, desde antes de fazer a cirurgia, a minha principal queixa do quadril é ficar sentado. Entendi. E aí fica sentado justamente nessa área que tu apontou que incomoda, né? Sim, principalmente no começo, eu ficava esticando a perna direita e ficando até numa posição que não é interessante, né? Que eu ficava meio girado assim, pra ter menos impacto no quadril. Então eu ficava com a perna meio esticada. Eu não sei se isso gerou um desequilíbrio no meu pubis ou alguma coisa nesse sentido, mas durante uns bons anos eu fiquei fazendo esse movimento para evitar essa inflamação no quadril. Principalmente até nas viagens que eu fazia de avião, eu esticava a perna assim, para reduzir essa inflamação. Entendi. Alguma vez tu já fez alguma aplicação no quadril, ácido hialurônico ou chamado teste terapêutico? Ó, eu fiz uma aplicação de ácido hialurônico, inclusive antes de uma viagem, eu falei assim, ó, vou tentar aplicar para ver se reduz para a viagem, né? Cria um conforto para a viagem. Só que eu tive o efeito contrário. Ficou muito dolorido, a região demorou muito para recuperar. Eu já tinha aplicado ácido nos joelhos e o resultado foi ok, não tive dores posteriores. Então, eu não sei se foi do ácido ou se foi da aplicação. Eu esqueci de comentar, até um erro meu, esqueci de comentar. Mas depois da cirurgia, depois de mais ou menos um ano e meio depois da cirurgia, eu me comecei a consultar com outro médico, porque eu já tinha tentado de tudo com esse primeiro médico, eu fui e me consultei com outro médico e eu passei a ter um acompanhamento dele. Chama Alexandre, eu esqueci o nome dele, mas chama Alexandre aqui da cidade de Montes Claros. É, e aí E aí eu fiz novos exames e tal. Ele basicamente disse as mesmas coisas que o outro médico, mas eu continuei consultando com ele. Inclusive, eu até comentei com ele que pretendia ter uma consulta com o senhor, né? Ele recomendou bastante e disse que queria saber de tudo, porque a minha intenção, dependendo da sua opinião, eu gostaria de fazer uma cirurgia para realmente corrigir os impactos em um hospital mais, como é que eu posso dizer, mais completo, até se for possível uma cirurgia robótica, para ter uma assertividade nas cirurgias. Uhum. Bom, o primeiro passo aqui é nós termos certeza de que a tua dor está vindo de dentro da articulação do quadril. Essa é uma parte bem importante, porque às vezes pode a dor estar vindo de algum tendão, pode estar vindo de alguma hérnia inguinal, que às vezes Uhum, pode acompanhar. Então, se a gente tem a certeza que a dor está vindo de dentro da articulação, aí a gente consegue inferir que a correção dessa alteração da articulação vai te ajudar. uhum, Tá? E é um teste relativamente simples esse, que é um teste que se usa junto ao ácido hialurônico, mas se usa com uma dose de anestésico dentro da articulação muito mais alta e uma dose um pouco de anti-inflamatório. Idealmente sendo aplicado usando ultrassom, não sei se foi com ultrassom foi. que tu fizesse, Foi contração. porque, por exemplo, se tu fez o ácido hialurônico puro e fez um ácido hialurônico de fonte animal,
como é o Synvisc, ele pode ter dado uma reação que se chama sinovite reativa, tá? Uma sinovite transitória, e isso ter atrapalhado e ter causado mais dor. No teste terapêutico, a gente põe uma quantidade grande de anestésico, onde às vezes, dentro de 30 minutos, o paciente já começa a ter um alívio. Uhum. Se isso acontece, nos aumenta o grau de certeza que a correção do impacto vai te ajudar. Agora, se faz esse teste e o paciente não tem alívio, a gente tem que procurar outra fonte de dor. Entendi. Então, só para entender, pelo que o senhor falou, a questão do impacto ela é sutil, então, né? Ela existe o impacto, tá? Dos dois lados. Na imagem não é uma calosidade tão grande na parte femoral, só que às vezes existe um tecido extra nessa região aqui, como se fosse um tipo de cartilagem, Uhum. que na tomo, no raio-x, não parece ser tão volumoso, mas na vida real é suficientemente volumoso para te incomodar. Esse é um ponto. O outro ponto é que o grau do incômodo que o impacto causa também tem uma certa relação com a flexibilidade da lombar individual. Então, se uma pessoa tem uma tendência a ter uma lombar um pouco mais rígida, um impacto mais sutil incomoda mais. Uhum. Que distância que tu tá de Minas, de BH? Acho que mais ou menos umas 5 horas de carro. 5, 4, 5 horas de carro. Tá. Porque tem duas alternativas. Dá para fazer esse teste comigo fazendo lá em São Paulo, ou fazendo em Minas com uma pessoa que eu confio, que é o Dr. João Lopo. Então, é esse o médico que ele é amigo do médico aqui de Montes Claros e que a intenção era fazer meio que uma parceria para o meu caso, né? Entendi. O João Lopo, ele fez treinamento de cirurgia comigo aqui em Porto Alegre. Uhum, Eu vi ele operar, eu sei que ele opera bem, uhum, tá? O que pode ser interessante tu fazer é o seguinte, eu tenho plena confiança nele. É fazer o teste terapêutico para dar um grau de certeza mais alto. Tudo isso para tu não passar por uma cirurgia em vão. que Deu na um minha, resultado. não, Oi? desculpa te interromper, é porque na minha cabeça, assim, eu já fico imaginando que eu tenho que fazer uma de cada lado. Porque eu tô com medo do lado esquerdo piorar, igual o Mas direito pode fazer piorou. as duas juntos no mesmo tempo. Sim, os dois testes, né? Não, Ou a cirurgia. a cirurgia, Ah, dá? Eu imaginei que fosse uma depois da outra. a maioria dos médicos prefere fazer uma de cada vez. Uhum, Mas eu faço a bilateral e o João treinou comigo para bilateral também. uhum. Tanto é que eu operei o João, eu operei os dois quadris dele, Nossa. os dois lados ao mesmo tempo. É. Então, assim, A recuperação até que foi tranquila no meu caso. Assim, de dor foi tranquilo. O problema foi que não melhorou depois. talvez não tenha feito tudo. Não parece ter sido feito uma correção boa, entendeu? Doutor, eu te mostrei o que eu imprimi. Eu vendo assim, eu confesso que eu fiquei decepcionado. Quando eu vi a imagem em 3D, eu fiquei decepcionado. Falei assim, eu achei que ia ficar uma curvinha certinha, mas então calou um Mas pouquinho é o para problema. ficar. Pois é. É Aí para quando eu fiquei, eu confesso que eu fiquei decepcionado, porque na minha cabeça tava perfeito. Mas enfim, é só um mini desabafo. vou dizer assim, a causa mais comum de dor pós-vídeo. Número um, o paciente tinha uma artrose maior do que foi avaliada previamente. Então, um excesso de artrose. Essa é a causa número Uhum. um de dor residual. Causa número dois, correção insuficiente. Então, é uma coisa Uhum. que acontece. Às vezes a pessoa não tem tanta experiência, enfim, tem uma série de razões. Estava com condições ruins, hospital ruim, a ótica ruim, enfim, tem muita coisa que pode acontecer. É, deixa eu te perguntar, você falou de artrose, é, em relação a danos, em relação à lesão labral,
É, dando uma olhada nos exames, o que você acha que, o quão ruim que tá a minha condição hoje? Não, tu tem uma boa camada de cartilagem. É porque quando eu olho assim, eu fico com medo quando eu olho assim, fala de. Tanto na parte do pubis quanto na parte do quadril, fala se eu não me engano, em artrose, artrite. Enfim, Não, cita. tu tem algumas alterações da cartilagem, alterações condrais, mas tu tem uma espessura boa de cartilagem. Uhum, certo. Então, é um quadril que, se o paciente está apresentando dor e se a vídeo pode ajudar, ele é um quadril que a gente recomenda investir. Essa de BH, ela é robótica? A cirurgia por vídeo não tem nenhuma robótica no Brasil ainda. Ah, Na tá. verdade, no mundo não existe ainda. A Só de robótica então é prótese. só de prótese, né? Só de prótese no Ah, momento. entendi. Não, eu não quero fazer prótese então. Não quero, não. É, o ideal é justamente evitar a cirurgia de prótese mesmo. Tá? Entendi. É esse meu medo do lado esquerdo, que ele fique pior e aí eu tenho um desgaste anormal. É, deixa eu pensar. Uma coisa antes que eu esqueça, o Dr. Alexandre, ele até perguntou o que o senhor acha para a região do pubis fazer um tratamento com ondas de choque. Eu acho que é uma boa alternativa. Tá? O pubis a gente pensaria em tratamentos conservadores não invasivos. Terapia por onda de choque é uma das coisas que tem uma indicação bem precisa para pubalgia. Ok. Mas assim, dentro ainda do diagnóstico, eu recomendo fazer uma avaliação por ultrassonografia para pesquisa de hérnia inguinal, se não tem alguma hérnia inguinal escondida. Eu fiz bastante tomografia, bastante assim, nesse tempo, desde de 18 até 26, eu fiz no mínimo umas três tomografias. Não, a hérnia diagnostica ela com ultrassom. Ultrassom para a região, eu acho que eu não, A tomo não especificamente para. mostra, porque a pessoa tem que fazer ultrassom, tem que ser um médico fazer ultrassom, e tu tem que fazer força com a barriga para ver Ah, se aparece alguma hérnia ali. entendi. É É, meio comum isso também, viu? qual que é o nome da especialidade médica que eu posso. É, normalmente é um cirurgião geral especializado em hérnia. Tá, vou dar uma pesquisada na região, que aí eu posso fazer. E é uma coisa assim, ó, é super comum. É a cirurgia geral, é a cirurgia, tipo de cirurgia geral mais comum que tem é a cirurgia de hérnia. Então pesquisa aí se tem algum especialista em hérnia do esporte. Deixa eu anotar aqui. Hérnia do esporte. Isso. Hérnia E do olha, esporte? o hérnia do esporte ou Ah, hérnia de esporte. tá. Não é porque eu tinha entendido de dois mesmo, mas tá. Não foi eu que entendi errado. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, tendo o João mais perto de ti, eu acho que é mais negócio fazer o teste terapêutico com ele. Entendi. Porque daí ele te examina, faz o teste e mata a charada em menos de uma semana já sabe que se o caminho é fazer a vídeo e se for fazer a vídeo já faz os dois lados juntos. Entendi. E é uma É, pessoa, vou dizer assim, ó, eu só recomendo pessoas que eu já vi operar. claro. O cara pode ser o presidente da Sociedade Brasileira de Quadril. Se eu não vi ele fazer a cirurgia, não me interessa quantos artigos ele escreveu. Eu não sei se ele consegue segurar o instrumento com a mão. Uhum. Até porque tem que ter uma habilidade fina, bem diferente do É intelectual, uma né? habilidade, é São duas diferente coisas de segurar diferentes, né? escrever um artigo digitando teclado é uma coisa, ou fazer a Uhum. cirurgia é outra. Inclusive, ele pode ser ruim em um e bom no outro, e vice-versa, né? Exato, e é muito comum isso. Imagino que sim. É. Eu tô tentando lembrar perguntas, para não esquecer. Uma coisa que é, eu acho que eu acho que eu não coloquei no relato, mas tem uns exames antigos e uns exames novos. Não sei se deu tempo de comparar um com o outro para ver se, porque uma preocupação que eu tenho é que meu corpo possa fazer força criando o calo ósseo, aumentando o calo ósseo.
Eu não sei se isso é normal. Não, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Mas normalmente o aumento da calosidade, ele só ocorre com o aumento da artrose junto. Sim, porque é osso com osso, né? Faz sentido. Isso não aconteceu. Tá. Tu tá com um espaço articular bom, tô olhando teus exames aqui, todos esses aqui de 26, tá? Na verdade, quando eu olhei o raio-x primeiro, eu comecei olhando o raio-x, eu pensei que tu nunca tinha feito cirurgia. Aí quando eu olhei a ressonância, não, tá aqui, deu para ver que mexeu aqui, na ressonância deu para ver que tinha mexido. Dá pra ver um. Mas deu para ver que tinha mexido no acetábulo, que tem o trajeto de uma pequena âncora ali. No, ah, o, acet, peraí, o acetábulo. Aí você Ele fala quando mostra você na fala. imagem que foi tentado colocar uma âncora. Se tem uma âncora ali ou não, não dá para a gente saber, mas tem um furinho no osso do acetábulo, que é uma tentativa de colocar uma âncora, que é para Esse. suturar o labro. Entendi. É. Quando eu fiz, eu lembro quando eu fiz essa cirurgia, eu fiquei com um pedacinho do joelho meio que dormente. E isso aí durou meses, eu acho que anos, até voltar ao normal. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas parece que, não sei se deu uma fisgadinha no tendão. É uma coisa que eventualmente pode acontecer, comigo nunca aconteceu, mas é uma coisa que está descrito, uma certa alteração de sensibilidade em função do tempo da cirurgia e tal. Uhum, tá. É, eu lembro que na época também o médico relatou um líquido sinovial, teve até uma falha, porque não conseguiu tirar esse líquido para fazer teste, é, No momento da cirurgia, no momento da cirurgia. não conseguiu tirar o líquido de dentro do quadril? Eu não sei exatamente o que que foi, eu acho não, foi um erro porque ele tinha dito que tinha mandado para analisar e aparentemente Tá, para ver se perdeu o esse, líquido sinovial tinha alguma reação inflamatória. e aí perdeu esse líquido, eu fiquei sem esse teste na época lá. Sim. Não acho que isso seja uma coisa muito crítica. Eu gosto de falar porque eu também, da minha, assim, eu olhando, eu não dei muita bola, mas assim, é meio importante eu falar porque vai que é, né? Eu não sou médico, eu não Sim. sei avaliar. É, deixa eu só anotar, você comentou da hérnia para eu verificar. O nome do tratamento o nome do teste qualquer, doutor? Eu posso te mandar por escrito Ah, isso, o por pedido favor, do melhor, exame, tá? por favor. Eu te mando por escrito que é a ultrassonografia, que é o exame por ultrassom, Sim. para ver se tem especificamente para ver se tem hernia inguinal. E essa hérnia, ela seria causada por esse desequilíbrio dos quadris? Pode ser causada. Eu comecei a ter uma piora bem grande durante esse fortalecimento do joelho. Porque durante esse fortalecimento do joelho, eu até coloquei umas imagens dos exercícios que eu cheguei a fazer na época. Esses exercícios são excelentes para o joelho. Não, não todos, mas assim, principalmente o agachamento búlgaro, ele é maravilhoso para o joelho. Para o joelho, assim, se fizer uma amplitude baixa. Me deu muita força. Só que eu olhando assim já me dá um gatilho de dor no quadril aqui, porque ele realmente tem um impacto bem acentuado. Uhum. É, Depois dessas correções, será que eu vou ganhar mais mobilidade? Vou poder voltar a. Normalmente, numa correção do quadril, ganha mobilidade. Claro que o objetivo da cirurgia não é apenas isso, né? O Sim, objetivo é tirar a dor, aumentar a durabilidade da articulação, consertar alguns probleminhas que tem ali na cartilagem no labro e dar mobilidade. ok, tá bom. Tá? Mas o que eu te sugeriria? Primeiro, faz o seguinte: o mais fácil é na tua cidade fazer esse exame de ultrassom. Sim, E eu acho que até vale a pena, de repente, tu consultar com um especialista de hérnia, porque às vezes ele vai dizer: olha, faz com tal pessoa o exame, com tal pessoa. tá, eu vou dar uma pesquisada para ver se. Tirou da jogada, não é hérnia. Ok, teste para ter certeza que essa dor está vindo do quadril. Aí dá para fazer com o João, que eu acho que é o que está perto de ti e ainda conhece o colega. Mostrou que a dor vem dali mesmo, fechou, faz a cirurgia dos dois.
E te digo mais, tu pode fazer o teste só do lado que dói mais, só do lado direito. O lado esquerdo, assim, ele só dói se eu ficar um longo tempo sentado ou um longo tempo de pé, caminhando, aí dói. Ou um exercício bem errado, né, que eu não faço mais. Mas ele, assim, ele é bem mais tranquilo que o direito. O direito é realmente bem pior. Inclusive, dá pra ver que o calo ósseo é bem maior do lado direito. Ó, doutor, E uma o pergunta também. Assim, lá em 2018, eu não tinha nada, nenhum problema no quadril. Assim, nenhuma dor. Assim, jogava bola, é, era muito ativo. Na verdade, eu sou até hoje, tento ser, apesar dos meus problemas articulares, eu tento ser. E o que que ocorre, assim, que eu dou o start de começar a sentir dor? Você acha que foi esse impacto inicial que gerou uma inflamação inicial? Essa alteração de formato do quadril, ela surgiu na pré-adolescência, tá? Lá entre 14 e 18 anos. Foi nesse momento que ela surgiu. Porém, quando a gente é jovem, a gente tem uma grande flexibilidade de todos os Uhum, tecidos e nosso corpo tolera mais pequenas alterações. Na medida que o tempo vai passando, ocorre uma diminuição da flexibilidade, a tolerância vai diminuindo e às vezes tem um evento a partir do qual começa a incomodar. uhum, Então não foi que o evento causou tudo, mas o evento foi talvez a gota d'água para começar. sim. Nessa época, e eu sempre gostei muito de computador. Eu gostava muito de duas coisas: computador mesmo, videogame e esportes. Então são três coisas nada a ver. Mas eu ficava sentado muito errado no computador. Eu ficava tipo com o joelho para cima, sabe? Igual o adolescente fica. Eu fico pensando se não pode ter sido isso, a forma de sentar totalmente não ergonômica, nessa idade mais ou menos. Não sei se você acha. Influencia e pode ser uma coisa que contribuiu, assim, mas não é a causa. Uhum, Se não fosse, se não tivesse tido esse evento, talvez aparecesse a dor alguns anos entendi. depois, né? Dos males o menor, né? Aparecer agora que tem cartilagem, que eu sou jovem ainda. Tu tem uma boa camada de cartilagem, tu tem uma idade adequada, a tua alteração não é tão grave em termos de volume, tá? Então tu tem, se a dor for de dentro da articulação, tu tem ótimas oportunidades para ter um alívio real. Se igual, está subindo essa hipótese de ser uma hérnia, alguma coisa nesse sentido, é, ainda assim, no futuro seria interessante fazer essa correção ou só fazer mesmo se tiver com muita dor? Não, não precisaria esperar ter muita dor, mas ter uma dor que possa ser resolvida. Tá, Então, o teste terapêutico vai me dizer se essa dor pode ser resolvida. tá bom. Porque a grande questão é evitar cirurgias em vão. Sim, Se é para fazer com um alto índice de acerto, sim, acima de 90%. sim. E eu acho que tem tudo para ser isso mesmo. Eu faria, se tu não tivesse tua história toda que tu me contou e não tivesse cirurgia prévia, eu ia recomendar cirurgia direto. Tendo a cirurgia prévia, a gente tem que ter uma cautela maior aí do que está doendo. Mesmo vendo assim na imagem que o calo tá lá ainda, de qualquer forma? Tem Porque. que aumentar a segurança, né? Basicamente isso. Não está errado fazer a cirurgia direto. Uhum. Eu só acho que é um pouquinho mais Sim. arriscado. Não, se tem a Não chance é de tão reduzir. simples. Porque seria bem frustrante mesmo fazer cirurgia e continuar com o outro problema, né? Se for o caso, tá lá ativo. Entendi. Exato. Antigamente a gente não fazia tanto esses testes aí. De 2015 para cá, então tem quase 15 anos, né? Eu tenho feito seguido. Eu acho que dá uma segurança maior. Uhum. E é uma coisa que não é muito complicada. Vai lá, faz a injeção, observa como em uma semana como é que a pessoa está se sentindo. Tá bom. E aí tem a resposta.
E aí tu vai ter um nível de segurança maior. Certo. Eu vou estar a ver com o Dr. Alexandre. Eu comentei que ele é bem próximo do Lupo. Inclusive, se eu não me engano, ele já fez algumas cirurgias em conjunto. Uhum. E aí eu vejo se ele está confortável, se ele fica confortável em fazer esse teste, ou se ele não tem experiência em fazer esse teste. Enfim, aí, mas se não for o caso, eu vou para BH, faço. É, tem mais essa alternativa ainda, tinha até me esquecido, tem a alternativa do próprio colega local. Sim. Ah, esse teste não é difícil fazer, sabe? Uhum. E o importante também é saber o que. Você comentou que tem uma quantidade boa, né, de anestésico, mais o ácido. Então eles podem, né, se É comunicar para ver a quantidade claro, é certinha. fácil, é uma formulazinha que a gente usa, anestésico, ácido hialurônico, um pouco de ácido hialurônico e um pouco de anti-inflamatório, Tá, faz a injeção e observa como é que a pessoa se comporta, não é nada demais. tá bom. Eu vou Tá? providenciar. Eu vou te mandar por escrito o exame para descartar a hernia inguinal e vou mandar o contato do Lobo, mas conversa com o colega antes aí, Tá bom, porque se ele se sentir confortável, ele faz o teste primeiro. tá bom. Tá? E se ele não souber muito bem ou gostaria de saber como que o João, ou como que eu faço, é só ele entrar em contato e a gente conversa e dá umas instruções como é que a gente faz. Tá bom. Não é uma coisa do outro mundo, é fácil de fazer. Ok. Eu tive azar nessas viagens. Eu fui 2 vezes para Porto Alegre, só que eu ainda não conhecia. Eu conheci através dos vídeos. Mas eu fui 2 vezes em Porto Alegre, uma para tirar visto e outra, não lembro o que que eu fui fazer, mas é bem pertinho do aeroporto. Daria para ter ido fácil. Mas enfim, o timing não foi o correto. Também pensei em São Paulo, só que em São Paulo ia ficar mais caro ainda, ia ficar muito, muito trabalhoso. Aí eu falei assim, É. vai ter que ser online mesmo, não tem Mas jeito. você está num estado aí que tem um colega que eu tenho confiança bastante, e olha que eu tenho Sim. poucas confianças aí no Brasil, acho que tem 5 pessoas que eu tenho uma confiança de eu ver fazer cirurgia. E isso é uma coisa que ajuda, né? Ainda É, mais ele, que o colega da tua cidade sim, ele, tem ele conexão com o tem João. conexão com ele. Inclusive, não é o primeiro médico que cita o Lopo. É, já teve alguns outros, inclusive um amigo meu que é da parte de ortopedia, ele citou também. Enfim, já tinha em mente esse nome já. Boa. Vamos fazer esse plano então. Tá bom. Eu fico tranquilo, né? Porque, assim, quando a gente lê aquele tanto de coisa listada no laudo, dá muito medo. E principalmente depois da questão da tomografia, que falou de esteatose no nível 3. Eu fico muito desconfiado, enfim. Fico mais um pouco mais aliviado. É difícil para uma pessoa leiga mensurar o peso de cada descrição. Sim, Difícil, entendeu? sim. A gente olha as imagens, tudo, tá? Tem umas alterações ali, tem umas fissuras na cartilagem, mas, poxa, nada, nada do outro mundo. E ainda mais eu, que eu peguei o arquivo, coloquei o arquivo em 3D para ver, e eu vejo, meu Deus, será que isso aqui é normal? Tem um cortezinho assim, será que isso é normal? Será que isso não é? Aí, aí eu pergunto ao profissional, era colega meu de infância, né? Eu fico mandando mensagem pelo tempo todo, ó, isso aqui é normal? Isso aqui não é? Enfim, é só coisa que o médico que consegue interpretar mesmo. E outra coisa, tem colega que não está acostumado a fazer cirurgia preservadora, que às vezes ele fica na dúvida, mas é quem Uhum. está acostumado. Tem colega que só faz prótese, por exemplo, ele não está tão acostumado à Sim, interpretação desses exames com alterações mais sutis, sim, tá bom. tá? Mas anima aí que eu acho que vai ter uma solução boa aí. Não, agora eu tô mais tranquilo, até porque se você me visse mais ou menos nessas viagens, eu voltava acabado. Eu não conseguia. Eu ficava em estágio de dor 100% do tempo. A dor, ela irradiava para média e para alta o tempo todo. Ela variava de média para alta o tempo todo. Agora que eu não estou viajando mais, que eu consigo ficar mais tempo deitado, que eu não tenho escada. Ah, esqueci de comentar. Escada é o horrível, horrível. Escada, esse movimento de levantar o joelho para cima.
esse movimento, principalmente com carga, né, que seria a escada, ele causa uma dor impressionante em pouquíssimo tempo. Tipo assim, se eu andar de escada 2, 3 vezes, já fico doendo uma semana. É impressionante. É, e é uma coisa simples, né? Sim, e eu tenho força muscular. Eu tenho uma força muscular interessante, assim, eu tenho uma facilidade boa de ganhar musculatura, mas ainda assim eu sinto muita dor nesses exercícios, nesses movimentos. É, tem que dar um jeito nisso aí. Sim, por favor. Vamos fazer esse nosso plano aí e vai dar certo. Ok, Tá? Vou te mandar então o nome do exame